Boa noite, vamos às perguntas de hoje. A pergunta de hoje é do Isaac Shevenk. Fale sobre as guerras proféticas em Israel. Esse é um assunto interessante porque toda vez que tem uma guerra acontecendo em Israel, as pessoas começam a se assustar. Será que já são as guerras proféticas? Na realidade, existem duas guerras proféticas previstas em Israel, que é a guerra do Armagedon e a guerra de Gog e Magog. Então, são as duas guerras que estão previstas lá. A guerra de Gog e Magog, vamos falar dela primeiro, ela acontece ela é profetizada, né? Lá em Ezequiel, né? Ezequiel 38 e 39 fala sobre essa guerra. São todos os capítulos inteiros vão estar falando dessa guerra de Gog e Magog, né? Volte seu rosto para Gog, na terra de Magog, príncipe governa as nações de Meseque e Tubal, profetize contra elas. Então, aqui é uma profecia dessa guerra que vai acontecer, a guerra de Gog e Magog. Quando você vai lá em Apocalipse 20, nós temos, já tratando do reino milenar, no final assim do reino milenar, no versículo 7, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações Gog e Magog em todas as extremidades da terra, e ele reunirá para a batalha um exército poderoso e incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade armada. A cidade amada. Mas fogo desceu dos céus e os consumiu. Então nós vemos aqui uma guerra que foi profetizada lá em Ezequiel 38 e 39 e que aqui ela se cumpre em Apocalipse 20 no final do milênio. O que é essa guerra? Passados 1000 anos, e a gente já falou sobre o milênio aqui, não vamos detalhar tanto, mas o milênio claramente se fala em dois tipos de pessoas, os santos e os não santos. Pessoas que sobreviveram à grande tribulação, à volta de Jesus, e estiveram na terra durante o milênio, né, quando Jesus está reinando. Quando Satanás é solto, ele seduz essas pessoas, como o número de areia do mar, seguem ao diabo e vão marchar contra os santos. Quem são os santos? Aqueles que foram arrebatados, que voltaram com Jesus, que estão reinando no milênio. Então, esse povo vive numa cidade, num acampamento dos santos. A cidade, em alguns casos, alguns acreditam que possa ser já a Nova Jerusalém, embora no capítulo 21 ela desce do céu, mas isso não está tão cronológico. Então poderia ser já a Nova Jerusalém, ou essa cidade seria a Jerusalém atual, já reformada, cumprindo-se algo que estava lá em Zacarias, que seria uma cidade já sem muros, né? E ali onde seria a capital do reino milenar e onde os santos estarão acampados. Onde esses santos estarão acampados. E vai haver uma guerra, então, de Satanás com essas nações, Gog e Magog, contra esse acampamento dos santos. E aí, Satanás e aqueles que o seguem serão derrotados pelo Cordeiro, por Jesus Cristo. Então, essa é a guerra de Gog e Magog. A outra guerra, a gente vê ela profetizada em Zacarias, né? A partir do capítulo 12 de Zacarias, começa a falar do livramento de Jerusalém, né? Do final dos tempos. E claramente, em Zacarias 14, começa, pois se aproxima, fiquem atentos. Zacarias 14, 1, fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém.
Presta atenção nisso, são todas as nações contra Israel. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações como fez no passado. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então aqui nós estamos tratando de uma guerra que acontece quando Jesus volta à terra. Então aqui nós estamos tratando de uma guerra que acontece ao final da grande tribulação. Aí são todas as nações lideradas pelo anticristo, pelos falsos profetas, contra Israel. Quando a gente chega lá em Apocalipse 16, essa batalha que está sendo, essa guerra que está sendo profetizada aqui em Zacarias 14, ela se cumpre ali em Apocalipse 16, quando a gente vê, né, o texto falando das pessoas se reunindo e os espíritos, eu estou aqui em Apocalipse 16, a partir do verso 15, e eu virei inesperadamente como ladrão, feliz aquele que espera, alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes de seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Então, essa é a guerra, a batalha de Amargedon. Então, essa guerra aqui acontece 1000 anos antes da outra. Então, qual que é a sequência? A sequência escatológica. A igreja arrebatada, a última semana de Daniel, os primeiros 3 anos e meio dessa semana de Daniel, o povo de Israel aceita o anticristo como Messias. Na metade da semana, o povo de Israel percebe que o anticristo não é o Messias, se revela. Então há um ataque de todas as nações contra Israel. E nós vamos ver que parte da população de Israel vai ser morta, mas parte vai conseguir escapar, que vai para um exílio. Aí lá em Apocalipse 12 mostra que esse exílio vai ser num deserto, um lugar onde Israel estará protegido. Ao final desse período de 3 anos e meio, Israel volta para a sua terra, mas Jesus volta no Monte das Oliveiras. E ali há um livramento para Israel, que Israel, a partir daí, aquele remanescente de Israel aceita Jesus como Messias, e há essa guerra do Armagedon. Então são 2 guerras proféticas, uma que acontece ao final da grande tribulação, que é a batalha do Armagedon, onde Jesus volta e ele assume o reinado. E uma no final desse reinado terreno, no final do milênio, que é a batalha de Gog e Magog. Então são uma guerra que está profetizada em Zacarias, se cumpre em Apocalipse 16. Uma guerra que está profetizada em Ezequiel 38 e 39, que se cumpre em Apocalipse 20. Essas são as guerras proféticas. Ah, mas Israel está brigando com os palestinos. Não é uma dessas guerras proféticas. As guerras proféticas tem que ser todo mundo contra Israel. O Armagedon. E todo mundo contra o acampamento dos santos, Gog e Magog. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no nosso canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. E se você tem uma pergunta, tem uma dúvida, como o Isaac teve, envie-nos a sua pergunta. As nossas redes sociais estão aí disponíveis para que você envie a sua pergunta. Você pode também, no próprio comentário do vídeo, enviar a sua pergunta. E nós vamos responder aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.